Suportes realmente são insuportáveis, mas será que eles precisam ser? O tema da aula de hoje é justamente suporte. Quando é necessário utilizar, como configurar para ter um acabamento um pouco melhor, para ter uma remoção mais fácil e não ficar sofrendo tanto. Vamos ver também quais são os tipos de suporte e em que situação cada um deles se encaixa melhor. E antes de começar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha no grupo. Isso ajuda muito a esse vídeo chegar a quem realmente precisa. E eu também gostaria muito de agradecer aos apoiadores aqui do canal, o Reinaldo, Gustavo, Maurício, Bru, Jennifer e Luiz. Eu fico realmente muito contente com esse apoio espontâneo de vocês, não foi uma coisa que eu fiquei aqui martelando e pedindo, mas isso incentiva muito a continuar. E sem mais delongas, vamos para a prática. Primeira coisa que vocês precisam entender é por que o suporte existe e quando ele é necessário. Então eu estou aqui com esse modelo, é um Pokémon, o Arcanine, que ele vai exemplificar bastante situações de suporte numa peça orgânica, além desses outros dois aqui que eu já vou chegar lá. Olhando para esse Arcanine aqui no fatiamento, qual é a primeira situação onde o suporte ele é inevitável? Quando a gente tem situações como essa daqui, ó, a ponta da juba, ela não está presa ao corpo principal até chegar na camada 105. Ou seja, ela surge do nada. E usando uma definição que eu vi no canal do Hugo Lopes, a gente chama isso aqui de ilha, tá? Por que ilha? Porque ela começa afastada do continente, afastada do corpo principal. Essa situação aqui você só vai conseguir imprimir se tiver o suporte. A mesma coisa com essas duas partes do rabo. Então, se eu habilitar aqui a visualização do suporte, vocês vão perceber que elas estão devidamente suportadas. Que outra situação a gente precisa de suporte? Partes muito inclinadas, tá? A sua impressora, ela consegue imprimir até 30 graus de inclinação. E quando eu falo até, entenda que tem uma linha reta aqui embaixo da peça e a diferença de inclinação entre essa linha e a impressão é essa angulação. Até 30 graus as impressoras modernas conseguem imprimir. Abaixo disso, não. Então, imagina que tem uma linha aqui, provavelmente o ângulo é inferior a 15 e aqui inferior a 20 graus. A sua impressora não consegue fazer isso. O filamento, se você olhar aqui por baixo, ó, ele vai ser impresso sem ter nada embaixo dele, praticamente no ar. E o que vai acontecer com isso? Ele vai cair e ficar parecendo um fiapo pendurado. Então, como que a gente resolve isso? Suporte. Que outro tipo de região a gente vai usar suporte? Olha aqui na barriga. Se você for avaliar bem, ela surge praticamente como uma ilha também, ó. Vem brotando do nada e crescendo. Esta região também é altamente dependente de suporte. Inclusive, são os suportes mais difíceis de você configurar e mais difíceis de soltar, porque a peça é realmente impressa diretamente sobre eles. E não é o caso aqui do overhang, por exemplo, onde ela começa junto com a peça e ali está mais para evitar que ele caia. E por fim, pequenas saliências e outras partes também necessitam de suporte. Isso aqui é quando eu estou falando de peças mais orgânicas. Quando a gente olha para peças mecânicas, esses suportes ficam mais associados a pontes. Esse aqui é uma peça de teste de ponte, que ela serve justamente para te mostrar o quanto a sua impressora consegue fazer de ponte antes de você ter um problema. Na minha experiência, 5 mm, 10 mm não precisa de suporte. 20 mm depende da configuração do seu filamento. De 40 para cima, geralmente você vai usar suporte. Eu já tive testes muito bons com 60 mm, mas aí eu tive que configurar bastante coisa específica para fazer esse teste e não precisar de suporte. Pontes longas, o suporte serve para evitar o quê? O que aconteceria aqui? Quem viu o meu vídeo de calibração sabe muito bem o que acontece. Ele faz uma barriga, porque ele começa, ele vem barrigando até aqui e volta a subir. O suporte está aqui para evitar esse embarrigamento. Que outra situação precisa de suporte? Uma ponte sem outro lado, ou seja, aqui ele começa a impressão, ó, vai até o final aqui, mas não tem um apoio do outro lado. Então essa ponta aqui ela despencaria. Esta aqui é uma situação onde o suporte também é necessário. E agora que você já entendeu onde o suporte é necessário, quais são as configurações de suporte que a gente tem? Aqui no padrão, ele não tem suporte habilitado e você vai receber esse alerta aqui, de que a peça possui regiões flutuantes. Isso aqui já é um alerta para você verificar se realmente deveria ou não ter suporte habilitado. A primeira coisa que você vai fazer é habilitar o suporte. O que nós temos aqui de configurações? A primeira que já vem marcada por padrão é remover pequenos overhangs, pequenas saliências. Isso
quer dizer que várias partezinhas aqui, onde ele considera muito pequenininha, ele não vai colocar suporte, porque normalmente não precisa. Exemplo, aqui é uma região praticamente sem apoio, mas é tão pequenininho que o suporte não vai fazer muito sentido. Eu geralmente deixo essa configuração habilitada. Configuração extremamente importante: qual tipo de suporte nós vamos utilizar? A gente tem basicamente dois tipos com duas subdivisões: suporte do tipo árvore, que é esse que se assemelha ao monte de galho, e o suporte do tipo normal, que é esse aqui, que parece um monte de prédio. Quando eu recomendo você usar um ou outro? Geralmente peças orgânicas com muitas curvaturas e geometria complexa, eu recomendo você utilizar o suporte do tipo árvore. Por quê? Olha o que acontece aqui quando eu boto suporte do tipo normal. Ele precisa surgir de cima da peça para poder atender outras regiões. Enquanto que se eu boto isso aqui no suporte do tipo árvore, ele vem da mesa, faz a curva em volta da peça até chegar à região que precisa ser sustentada. Isso vai evitar com que você tenha marcas na parte superior da sua impressão. Extremamente importante para esse tipo aqui de peça. E aí você tem a opção manual e automática. Aqui eu estou usando o suporte automático, mas vocês vão perceber com o tempo e com a experiência que o automático nem sempre sabe bem o que está fazendo. Então você poderia aqui selecionar, por exemplo, árvore manual, vir aqui na aba de preparação, clica no objeto, neste íconezinho aqui, ó, pintura de suporte, você consegue marcar onde você quer que tenha suporte. E aí, algumas dicas que eu posso te dar é: a sua impressora consegue imprimir até 30 graus com tranquilidade. Então, se você colocar aqui, ó, esse 30, ele já vai demarcar para você que está passando desses 30. Se você quiser ser um pouco mais conservador, e dependendo do filamento que você estiver usando, eu recomendo que você seja, porque filamentos que performam de maneira insatisfatória em overhangs tendem a dar mais dificuldade com o suporte. Você pode pegar aqui e aumentar um pouquinho para 35. E agora ele demarcou para você quais são as regiões que estão com overhang acima disso. E você pode pegar aqui o pincel e vir pintando, ou usar o baldinho de tinta, marca a opção On Overhang Only, ou somente nos overhangs, que você vai pintar somente a região que está com esse quadriculado. Aí você pode vir aqui com um pincelzão também e falar: cara, eu quero essa região aqui toda com suporte, eu quero essa região aqui com suporte, embaixo do rabo, aqui na base eu também quero, aqui na juba eu preciso, aqui na pontinha do queixo, aqui também é necessário, aqui também é necessário. Aqui eu tenho quase certeza que ele conseguiria imprimir sem suporte. Vamos botar. E aí, quando você fatiar com a opção árvore manual, ele vai ter o suporte somente onde você colocou. Mas, novamente, você vai pegando melhor essa questão do suporte com o tempo, conhecendo o material que você está utilizando, e não se sinta mal de usar a versão automática neste começo. Dentro ainda do tipo de suporte árvore, você tem 3 definições: slim, que vai gerar galhos mais fininhos, fazendo uma economia de material. Então, quando eu olho aqui o slim, por exemplo, na parte de filamento, estou gastando 7,3 gramas de suporte, enquanto se eu botar a versão forte, que são galhos mais grossos, eu estou gastando 10,59 gramas. Qual que é a vantagem de um para outro? Suporte slim, qualquer probleminha de configuração na sua impressão, bico raspando, deixou marcada aqui a opção de Reducing Fill Retraction, qualquer tipo de coisa como essa, pode resultar no bico arrancando o teu suporte da mesa. Você tem a versão Hybrid, que é o novo padrão, que ela tem uma questão bem interessante para vocês entenderem, e para mostrar ela eu vou vir aqui numa outra peça. A versão híbrida, ela combina a parte do suporte normal com suporte árvore, a depender da geometria da peça. Se reparar aqui, ó, em algumas regiões desse teste ele começou com a estrutura de árvore, e em outras ele começou com uma estrutura de suporte normal, e todas elas, quando vai chegando no topo, vai fazer a grade como se fosse um suporte normal. E ele faz isso justamente em situações onde a distância, a altura da peça permite o suporte normal, o tamanho da ponte e a geometria são melhores para este suporte. Mas em peças como essa, que você tem grandes áreas retas,
eu prefiro usar o suporte do tipo normal por padrão, porque ele vai ser mais rápido para você imprimir. Simples assim. Por quê? Ele vai quase como um grid. Tá vendo? Ele vai fazer todo o tracejado da área do suporte e vai te dar um suporte 100% plano em toda essa peça. A mesma coisa, a mesma escolha eu faço para este cara aqui. Inclusive, nessa peça, nós temos um exemplo do porquê que o suporte automático nem sempre é o mais inteligente. O que ele está suportando aqui? Se você olhar bem, não faz nem sentido ele estar subindo aqui, mas por algum motivo ele está. Aqui é uma clara situação onde você poderia vir aqui em Support Paint, por exemplo, e escolher e botar apenas aqui, ó, nesta região. Acho que até agora entendi, ó, característica do modelo. A pessoa que modelou deixou esse modelo com algumas partes. Então, quando eu pinto aqui o suporte, ele pinta até aqui atrás. Então, como é que a gente resolve isso? Canetinha, vem aqui, ó, pinta somente essa região. E agora olha a diferença de suporte. Ficou apenas onde de fato ele é necessário. Aqui não faz diferença você colocar o suporte. Se a sua impressora estiver com filamento calibrado, ele não vai nem encostar no suporte, porque ela consegue fazer. Isso aqui é um overhang de 45 graus. Ela consegue imprimir isso. Então você pode até ter uma ilusão de falar, nossa, como eu calibrei bem o suporte dessa região, mas na verdade isso não faz diferença. Ele só poderia aqui atrapalhar. E ele só é necessário nesta parte. Então esse é um bom exemplo de situação onde o suporte manual vai ser muito útil. E dentro do tipo de suporte normal, você tem o estilo grid, que é o nosso padrão, e você tem o estilo snug. O estilo snug ele faz um suporte mais econômico, bem grudadinho na peça. Se a gente colocar, por exemplo, aqui no Arcanine, você vai conseguir ver melhor essa diferença do suporte snug. Ele é um suporte mais econômico e tem virado um tipo de suporte bem interessante de usar. Não numa aplicação como essa, mas em outras onde o default acaba sendo too much. Gera muito material de suporte necessário, demora para imprimir e não está agregando muito valor. O snug ele surge mais rente, mais junto à peça e fica ali mais embaixo de onde ele de fato precisa estar. Agora, quais as configurações de suporte eu gosto de fazer para peças como essa daqui? Tá? Perceba, ó, ele teve bastante suporte, não me deu trabalho de tirar, a peça não está com marcas exageradas em nenhum local que seja culpa do suporte. Como que a gente alcança um suporte como esse? Minhas principais recomendações para você, tá? Primeira questão, top Z distance, ou altura superior Z. Essa configuração diz respeito à distância do suporte para a peça no eixo Z, ou seja, aqui na vertical. É a distância que você vai ter entre a interface de suporte, que é essa partezinha aqui verde escura, e a peça. Deixe essa configuração com uma camada de altura. Uma camada de altura. Eu estou usando a peça aqui com 0.2, eu vou deixar esse cara com 0.2. Se eu botar 0.16, você vê que o Bambu Studio, por padrão, já altera para 0.16, mas é só se eu mexer por aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, na aba de qualidade e mudar para 0.16, ele não vai fazer isso pela gente. Então, cuidado, ajuste aqui manualmente uma altura, uma camada de altura. Quando eu não faço isso? Quando a camada tem mais de 0.2, que ele vai ficar muito longe e vai dar aquela embarrigada inteira na sua peça. Outra configuração que eu acho extremamente importante aqui é a quantidade de camadas na interface do suporte. O padrão é 2. Eu vou te falar que você pode vir até 3 aqui na combo, e é o mínimo que eu usaria, mas eu tenho usado 5. Isso facilita na remoção, porque o suporte ele tem que sair inteiro. E por que ele está saindo inteiro? Porque quando a gente olha aqui para o suporte, ele está mais forte essa base. Então, quando você puxa, ela não vai ficar quebrando e deixando um pedacinho na peça. Você, sai por inteiro na sua mão. Que outra configuração eu acho muito bacana de vocês mudarem? O espaçamento da interface superior. O padrão é 0.5. O que significa este 0.5? Tá vendo aqui esse espaço entre as linhas verde escuras? Isso aqui é a nossa interface de suporte. Esse é um espaçamento que fica entre elas para facilitar a sua remoção. Só que você facilita um pouco a remoção e zoa muito o acabamento, porque você está dando uma cama instável para sua peça. Para facilitar a visualização, vamos vir aqui e botar o suporte do tipo normal. Olha como é a nossa base do suporte. Toda essa textura vai passar para sua peça e não vai te dar um acabamento uniforme. Então aqui nessa configuração de espaçamento da camada de interface superior, eu zero. E agora olha a diferença. Isso aqui vai ser uma cama firme com acabamento bom para que a nossa peça seja construída em cima dela.
Um outro recurso novo agora da última versão do Bambu Studio que eu tenho gostado de utilizar é esse sobrescrição Z no XY. O que isso significa na prática? É um nome meio confuso, mas na prática ele significa que em peças com geometrias como essa daqui, bastante inclinação, ele vai se esforçar o máximo para manter aquele 0,16 de distância da peça. Por quê? Porque quando tem muita inclinação, no padrão ele acabava alterando essa distância para manter o formato do suporte. Agora ele vai mudar o formato do suporte para preservar a distância. Então isso vai facilitar a remoção de suporte em peças como essas. E uma outra coisa que me perguntam bastante é como deixar o acabamento melhor. E aí você tem que entender uma coisa, o suporte ele sempre vai deixar alguma marca, mas nem tudo é culpa do suporte. Vamos ver aqui esse caso da barriga dele. Ó. Se você observar aqui a barriga dele, ela tem essa marcação bem forte das camadas da impressão. E muita gente atribui isso à presença do suporte. Só que, vamos olhar aqui a peça fatiada agora. Eu vou apagar aqui, ó, suporte para a gente poder olhar como ela vai ser impressa. Vocês percebem que está aqui no fatiador exatamente como vai sair na peça? E se a gente for olhar aqui em cima, ela também tem esse problema? Porque isso aqui não é uma questão do suporte, é uma questão da geometria da peça, que tem camadas praticamente planas, só que não são, e que a impressão 3D não tem resolução suficiente para resolver isso. Você pode mitigar isso aqui, por exemplo, reduzindo a sua altura de camada para 0,08. Mas isso vai fazer com que o seu tempo de impressão suba absurdamente. Perceba, melhorou um pouquinho, mas também não resolveu 100%. Aqui em cima também, ó, fechou mais um pouco, mas não resolveu 100%. Então, você não vai conseguir resolver com configuração de suporte aquilo que é problema na geometria ou na estratégia de impressão da peça. Porque aqui não é um problema de geometria, tá, gente? É a peça, a estratégia para impressão 3D dela não foi pensada para resolver isso. Isso aqui é um problema que você resolve na modelagem da sua peça. Então agora, ó, recapitulando as principais configurações que eu uso nos meus suportes. Eu habilito suporte do tipo árvore para peças orgânicas, suporte do tipo normal para peças com geometria mais plana, onde você quer suportar basicamente pontes. Ângulo limite, deixo em 30. Aqui uma coisa até interessante que eu tinha esquecido de comentar para vocês, tá? Você viu que no padrão 008 ele diminuiu para 15? Ele faz isso porque a angulação que a sua impressora é capaz de imprimir sem suporte está relacionada a uma conta entre a largura da camada, largura de extrusão, que é essa questão aqui, e a altura de camada. Quanto maior for a largura de extrusão e menor for a altura de camada, menos suporte você usa. Inclusive, isso é uma estratégia para imprimir peças que têm overhangs muito salientes sem utilizar suporte. Por isso que aqui ele botou para 0,15, mas se eu alterar para 0,16, ele vai para 25, se eu trocar para 0,12, ele vai para 30. Camadas superiores de interface, no mínimo 3, idealmente 5, não usa menos do que isso, seu suporte vai acabar ficando agarrado pedacinhos na peça. Espaçamento da interface superior, 0, vai dar um acabamento melhor. Z substitui XY, aquela questão dele forçar a respeitar essa distância, independente da inclinação. Eu deixo habilitado, tenho tido ótimos resultados com isso. Um outro problema muito comum com suportes é o bico da impressora arrancando ele da mesa. Isso acontece basicamente em 3 questões. A primeira delas é problema de adesão. Tá? Limpe sua mesa com detergente, álcool isopropílico não é o suficiente. Mas você também tem 2 configurações que eu gosto de desativar. Uma delas é esse aqui, ó, de reduzir retração no preenchimento. Isso aqui economiza um pouco algumas retrações que ele faz durante o preenchimento, mas pode fazer com que o bico não levante o suficiente em alguns travels, e isso passa por cima do suporte e arranca. Então, desabilita esse cara. E altura de camada do suporte independente. O que ele faz quando essa opção aqui está marcada? Ele tenta economizar tempo na impressão do suporte, fazendo ele com uma altura de camada maior do que o da peça. Então, você está aqui com a peça fazendo em 0,8, ele vai fazer o suporte ali em 0,24, 0,25, para poder ganhar tempo neste cara. Só que isso pode fazer com que ele fique um pouquinho mais alto do que a peça e o bico passe arrancando. Então, desabilita esse cara que você tende a resolver este problema. Se nada disso funcionar, você vai ter que ver questões mais avançadas aqui com o Z-Hope do seu filamento. Mas na Bambu Lab, eu não precisei mexer nisso para resolver problema de suporte até hoje. Nem na 1, nem na P1S, nem na H2D. E com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você assistiu até agora, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E me deixa aqui a sua sugestão de qual tema você gostaria de ver explorado na próxima aula. Até a próxima!